Oi, preciosas! Estamos aqui no nosso segundo podcast com a Elaine, essa bênção, uma amiga muito querida de muitos anos. E ela vai contar um pouquinho sobre o testemunho de conversão dela, né, Elaine? Sim. Mas antes disso, quem é a Elaine? Através do seu olhar, quem é você? É uma mulher feminina, mãe, serva, casada, em constante transformação. Glória a Deus! É benção, ela é benção demais. E me conta um pouquinho pra gente. Como foi a sua conversão? Você nasceu em berço evangélico? Eu te conheço, sei que não, mas para aquelas pessoas que não conhecem, dizer como aconteceu. Sim, sim. Então, eu não nasci no berço evangélico, eu frequentava outra denominação, mas o meu esposo foi alcançado em casa pelo Espírito Santo e eu comecei a ver um mover diferente que eu não conhecia através da vida dele. E eu fiquei assim, impactada de como o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Ele estava em processo, ele também não conhecia, estava caminhando, o Espírito Santo moldando, e eu comecei a ver algo diferente, que eu me sentia atraída. E eu falei com ele que eu queria aceitar esse Jesus que ele estava servindo. E eu comecei a caminhar. Mas nesse processo todo, eu via a busca dele e eu achava tão diferente porque era algo que eu não vivia. Na verdade, eu conhecia, só de ouvir falar, mas eu passei a enxergar algo diferente na vida do meu esposo. E ele, instruído pelo Espírito Santo, né? O que ele fazia? Ele ia para a igreja, começou a caminhar, e ele me mostrava dentro da palavra que ele aprendia. E eu ficava em casa lendo, e uma vez eu abri Isaías 46, eu fiquei assim, poxa, mas eu vivo uma coisa, mas aqui diz outra. Aí eu falei com ele que eu queria aceitar o Jesus que ele estava servindo. Aí nós oramos e eu comecei a caminhar com ele. E aí estamos aí nesses 15 anos de evangelho. Bênção. Quando vocês ficaram juntos, nenhum dos dois era evangélico. Não. Ele começou a convite de alguém, indo. Isso, começou a frequentar. Ele começou a ir na frente, tanto que ele, logo quando ele começou a ir, ele falou: Elaine, eu tô indo pra igreja evangélica, quer ir comigo? Eu falei: tá maluco? Botar a Bíblia debaixo do braço, maluco, vai você, vai virar pastor agora onde já se viu. Eu botar a Bíblia debaixo do braço e saião, que é a mente, né? Quando a gente não conhece. A gente tem uma ideia de religiosidade, né? Sim. Aí eu falei: não queria. E realmente eu não queria. Mas foi um processo. Sim. Porque mesmo eu indo para a igreja com ele, até eu entrar na igreja foi difícil. Porque às vezes ele participava dos cultos dos jovens, eu ficava lá de fora esperando, eu não entrava. Eu não entrava. Mas assim, a gente estava aparentemente bem, mas assim, o Espírito Santo quando ele quer fazer a obra, ele faz. Então ele entrou assim de uma maneira porque ele se converteu em casa, assistindo esses canais que tinha, né, evangélico e tal. E ele aceitou Jesus em casa, assim, o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Aí, claro que teve participação de algumas pessoas e tal, que o Espírito Santo direcionava, porque ele orava em casa e o Espírito Santo direcionava pessoas para falar com ele na rua. E tudo é uma sementinha, né? Tudo, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Sim, e assim, não estava alcançando só ele. Estava trabalhando em mim também. Da mesma maneira que o Espírito Santo estava trabalhando nele, estava trabalhando em mim. Sim. Porque nós somos uma só carne. Exato. Então, assim, esse foi o pontapé, o início de toda a minha caminhada cristã. Mas a dele também, porque a gente acabou passando pelas águas juntos, né? Ele foi aprovado ao batismo e ele falou que ia me esperar. Mas eu não estava nada com a igreja ainda. Aí a fé. Foi movido pela fé. Foi. Aí ele pegou e falou: não, eu vou esperar a minha esposa. Tanto que depois de um tempo nós passamos pelas águas juntos. Que bênção. Aí estamos aí juntos. E como que foi a questão da amizade? Não era muito assim de sair, de bagunçado. A gente começou a namorar muito cedo, eu com 18, ele com 19. Mas a gente não tinha casais de amigos para sair. Mas assim, a gente não tinha muito negócio de amizade mesmo. As amizades que a gente começou a construir foi dentro do evangelho. Entendi. A gente começou a fazer amizade e tal. Conhecia tanto a Dani, assim, passando, que foi uma das que me atraiu também, porque quando eu cheguei lá, eu fiquei assim meio perdida, não conhecia ninguém. E eu fiquei, poxa vida, e agora? Eu já não queria ficar, era uma vergonha. Aí eu lembro que a Dani, com esse jeitinho dela, veio, então um grupo assim e tal, vamos participar, Aí me chamou, aí eu comecei a frequentar e tal, e a gente foi fazendo amizade. Nós tivemos um pouco, e as pessoas achavam que agora você é crente e não pode, a questão da religiosidade, como você achou da roupa, né? As pessoas falavam, agora você não quer mais sair. Eu falei, gente, não é o querer, porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco isso, né, Elaine? A gente que já veio, né, de uma outra realidade de vida. A gente não conhece, né? Exatamente, a gente tem que quebrar um pouco isso. As pessoas falam, eu não vou ser cristão, eu não vou ser crente, porque eu não posso mais nada. Não é que a gente não pode.
é que simplesmente o Espírito Santo, ele tira esse desejo, ele vai colocando realmente no nosso coração desejo que vai durar até a eternidade. Então, não, a gente não parou de ir achando que, né, nós somos melhores que ninguém. As prioridades foram outras, não, né? Exatamente. É o Espírito Santo que ele vai trabalhando, ele vai moldando uma forma que você às vezes não entende. Fala, eu fazia isso, poxa, hoje eu não faço mais. Né? Não que no sentido de, ninguém é pecador, todos nós somos pecadores e todo dia cada um de nós briga com os nossos pecados, a gente tem nossas limitações, né? Mas a gente começa a olhar para as coisas que são do alto. E é algo tão tranquilo, tão natural, tão em paz, flui, sim, né? Não tem peso, não tem peso. E aí quando você se converteu, qual foi o sentimento, assim? A cara do André eu já imagino, né? A alegria dele. Então, era tudo muito novo pra mim, né? Eu não imaginava que poderia existir esse lado, entendeu? Então, assim, era muito emocionante. Eu lembro quando eu ia pra EBD, eu ficava feliz da vida quando eu ia pra EBD, porque assim, eu via todo mundo indo pra praia, eu tô indo pra igreja, que felicidade. No início, pra botar a Bíblia debaixo do braço, foi muito vergonhoso. Porque eu ficava assim, o pessoal vai apontar pra mim e falar, já vai a crente. Assim, é a batalha espiritual, entendeu? Da nossa carne com o espírito. Mas, assim, eu sempre gostei de ir para EBD, sabe? Então, assim, eu aprendia muito lá, eu ficava muito impactada com as coisas, mas era muito bom. Eu me sentia muito feliz, porque, assim, é como se eu estivesse no escuro e alguém acendesse o interruptor. E ficou claro, sabe? E, assim, foi cada dia foi um mover diferente do Espírito Santo, entendeu? Porque, assim, eu creio que Deus dá todos os dias uma oportunidade da gente nascer de novo. Exatamente. Todos os dias. Então, assim, foram vários processos desses 15 anos de caminhada que eu tive vários encontros com o Senhor. Foram várias conversões no decorrer da caminhada, entendeu? Então, assim, é um privilégio que só o Senhor concede. É verdade, verdade. E é tremendo, né? É essa paz mesmo que excede todo entendimento. Sim. Né? É algo que nada no mundo, por mais que você possa ter muito dinheiro, você possa ter todos os bens que você deseja, nada preenche. Né? Só Jesus. Só. Então, assim, e quando você vai fazendo, você vai trabalhando, vai fazendo a obra do Senhor e você vai vivendo para Ele, isso que a gente sente, fala assim, bom, é esse o propósito de vida, porque a gente nasceu para adorar o Senhor. E aí a gente fica muitas vezes procurando em baladas, em bebidas, em drogas, em tantas outras coisas, em pessoas, porque às vezes a gente lança até para as pessoas um peso que não é delas, de fazer a gente feliz, de fazer com que a gente sinta paz. E, né? E isso tudo, quando a gente entende que é somente o Senhor que pode dar, isso é tremendo demais. Né? E qual versículo marcou na sua conversão? Eu vou falar de um versículo mais recente que o Senhor tem falado comigo, do ano passado para cá. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, assim, é tempo de buscar o Senhor. Amém. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Exatamente. Porque, por enquanto, ainda a gente está conseguindo achar. Mas vai ter um tempo que não vai. Não vai mais. Entendeu? Então, E esse tempo está chegando. Está chegando. Para se fortalecer mesmo. É isso aí. Benção. Vocês trabalham muito na igreja, né? Vocês têm vários ministérios, vocês são evangelistas, vocês têm essa coisa do cuidado, a gente vê ali, esse sorriso que alegra onde ela chega, que reflete a glória de Deus, a alegria do Senhor, né? Só o Senhor mesmo. E a gente vê vocês trabalhando na obra com alegria, e isso é muito bom, né? É benção. Porque, assim, como eu falei, no início, quando a Dani perguntou quem é Elaine, uma das questões que eu ficava principalmente sem saber quem eu era, eu não tinha identidade. Então, assim, como o Senhor, nesse decorrer desses 15 anos, trabalhou em mim como a questão de ser mulher, de ser feminina, e não feminista, feminina. Isso aí. Em ser serva, em ser mãe. Trabalhou a questão de paternidade e a questão também dele ser o noivo, dele ser o centro da minha vida. Então, assim, como você falou, às vezes eu vou recorrer a você, mas você é falha, você não vai preencher, mas o Espírito Santo vai. Exato. Mas ele vai usar você para trabalhar isso na minha vida, entendeu? Para nos fortalecer. Então, é bênção. Eu não penso em voltar atrás. Nunca passou pela minha cabeça. Eu falo com o Senhor, se caso um dia eu cogitar a ideia de me afastar, é melhor Ele me levar. Porque não tem como viver uma vida aqui sem Ele. Não tem como. Então é melhor Ele me levar. Mas é exatamente isso. Não tem como. Porque é onde a gente está completo mesmo. Né? E quando a gente não inverte,
esses papéis do Senhor sendo o centro, né? Sim. E aí vem todas as... Porque a palavra dele diz, né? Buscai em primeiro lugar... Vem do céu essa justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. E tem sido acrescentadas. E é exatamente isso. Sim. E as demais coisas são todas as coisas também, gente. Todas. São coisas boas, são coisas ruins, porque a palavra de Deus diz isso, porque às vezes a gente pega um versículo e fala, todas as coisas... Vem o vento, não quero. Não quero, né? Aí entra como o Jó falou, né? Eu recebi o bem, não vou eu receber o mal do Senhor. Então a gente tem que parar muitas vezes com isso, de achar que na nossa vida nada de errado pode acontecer. A gente tem... Não. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em todo tempo, nos dias felizes, nos dias tristes, né? E eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para trás, eu vejo aquela Dani de antes e me vejo hoje, eu falo, Senhor, misericórdia! Deus que surpreende. Não é? Sim. É o Deus que surpreende. E aí a gente começa a não conseguir mais... A imaginar a como seria voltar atrás. Sim. Entende? Não Porque dá. A vida do cristão, ela é de negação muitas vezes sim, também. negue-se a si mesmo. Né? É o que a palavra diz, ela negue-se a si mesma. É exatamente isso. Sim. Né? Então, assim, não pense, você olha para alguém, né, e olha, tipo, a Elaine hoje trabalhando dessa forma, e a gente tenta, a gente tem as nossas dificuldades todos os dias, mas a gente se coloca diante do Senhor e fala, Pai, tem misericórdia de mim. E me ajuda, porque a gente depende do Senhor todos os dias. Quando a gente acorda e as misericórdias do Senhor se renovam mais uma vez sobre a nossa vida, Ele dizendo, vamos, filha, levanta, eu tô te dando mais uma oportunidade. Então, que você tenha sido abençoada, edificada, e eu sei que foi através do testemunho da Elaine. Chega aqui mais pertinho de mim, chega mais pertinho de mim. E ela tem muitos outros testemunhos, né? A gente só está pontuando um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Das pessoas e de pontos específicos, o que Deus tem feito na vida de cada um. E como eu já tinha falado antes, né? São mulheres comuns, né? Nós somos mulheres comuns. Porque muitas vezes a gente vê na rede social, vê tantas coisas, a gente acha que é tudo muito longe, né? E o intuito é realmente falar, olha, existem pessoas aqui de perto. Deus que fez aqui na Bíblia, Deus que fez lá atrás, Deus que faz as mulheres longe, é o mesmo Deus que está fazendo as mulheres aqui na nossa cidade, né? Então, assim, basta nós estarmos posicionadas e buscar o Senhor, né? Aquilo que Ele realmente quer fazer na nossa vida e a gente se submeter a isso. Não é fácil. Não. É difícil, né? Mas eu sei que a Elaine pode garantir para vocês que isso é tremendo, é maravilhoso. Então, a gente vai chegando aqui no final, né? Eu creio que você foi, sim, muito edificado pelo testemunho da Elaine. E eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres abençoadas que estão ouvindo, uma palavra de encorajamento. Uma palavra que eu deixo é para buscar o noivo. Buscar o noivo com toda certeza, com toda segurança, ouvir o que o Espírito Santo está falando e obedecer. Vai na direção do Espírito, esteja atenta ao que o Espírito está falando, está direcionando, mesmo que isso seja contra a tua vontade. E tenha um coração disposto a fazer a vontade do Senhor, independente das circunstâncias, porque vale a pena. Vale a pena se negar todas as vezes. Exatamente. E procure pessoas que são amigas de Deus, que tenha sempre uma palavra. Olha, gente, hora que Deus direciona. Não fica assim, eu vou falar para quem a pessoa vai falar da minha vida. Hora que Deus coloca as pessoas. Às vezes a gente se fecha e o Senhor está enviando as pessoas e a gente olha com o nosso olhar carnal e acha que não tem nada a ver. Mas às vezes é dentro desse meio que Deus seleciona as pessoas. Fique atenta ao que o Senhor está falando e se deixe ser conduzida por Ele. A gente está aqui para orar com vocês se vocês precisarem. Sim. Pedir oração. A gente está aqui para caminhar juntas para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Elaine, obrigada por você ter aceitado, tá? Ter entrado nessa comigo, você é uma bênção, uma irmã muito querida, eu amo sua vida, amo sua família, que a gente possa continuar caminhando, fazendo a obra do Senhor, bem juntinhas, por muitos e muitos anos. Deus abençoe a sua vida, preciosas. Tchau, um grande beijo, até a próxima. Deus abençoe.